Costumamos medir o nosso tempo de vida usando anos. Ou, sabe, talvez décadas quando a gente quer pensar mais a longo prazo, né? Acho que é a forma mais confortável para a mente humana lidar com o tempo. Pois é, mas a matemática da nossa existência traz uma perspectiva, tipo, um tanto assustadora quando a gente muda a unidade de medida. Ah, você está falando daquela estatística dos dias. Exatamente. A expectativa média de vida de um ser humano hoje em dia gira em torno de 28 mil dias. Nossa, é um número que assusta um pouco quando você coloca assim. É isso, 28 mil amanheceres e entardeceres. E o material que a gente vai dissecar na nossa imersão de hoje começa justamente lançando um desafio prático em cima dessa matemática. Aham. O texto lança a pergunta: será que não seria um investimento lógico dedicar apenas 40 desses 28 mil dias para descobrir o propósito do resto da nossa vida inteira? Essa matemática inicial é uma forma muito inteligente de quebrar a inércia, sabe? Com certeza. Porque ela pega algo super abstrato, que é o sentido da vida, e transforma isso num cálculo de custo-benefício quase inegável. E a escolha do número 40 não é nada aleatória. Não mesmo. Tem todo um peso histórico aí. Exato. O material traça uns paralelos bem formidáveis com a tradição bíblica. Lá, períodos de 40 dias sempre funcionam meio que como incubadoras para grandes transformações. Tipo o relato dos 40 dias de chuva para Noé, né? Isso. E também os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. E, claro, os 40 dias de Jesus no deserto. Aham. A premissa estrutural aqui é que esse intervalo específico é o tempo biológico e espiritual necessário para uma, digamos, reconfiguração mental completa. Faz todo sentido. E bom, para quem está acompanhando a gente hoje, as fontes dessa nossa análise vêm das páginas de um dos maiores best-sellers da história moderna. Sim, o livro Uma Vida com Propósitos. Isso, do autor Rick Warren. Nós vamos focar especificamente na base teórica dessa obra, ali pelos capítulos de 1 a 7. Certo. E a nossa missão, nesta análise aprofundada, é extrair a essência filosófica desse argumento, sabe? Queremos entender a mecânica da ideia de uma vida direcionada. Sim, e observar como o texto constrói essa lógica sobre a existência humana, né? Exatamente. Uma lógica que funciona quase como uma engenharia reversa. E a ideia é explorar isso de forma totalmente neutra, dissecando as peças do argumento, independentemente da bagagem religiosa de quem lê. O que torna bem fascinante dissecar essa arquitetura literária, porque o método de raciocínio é muito peculiar. Ao invés de tentar impor dogmas, tipo de cima para baixo, A estrutura constrói uma linha lógica inabalável baseada em premissas de causa, efeito, design e finalidade. E olha, o primeiro passo dessa jornada de desconstrução já é um choque frontal contra um dos maiores pilares da nossa cultura contemporânea. A polêmica da autoajuda. Pois é, vamos desvendar isso logo de cara, porque a premissa de abertura do autor é uma crítica direta a essa indústria multibilionária. O argumento central é que a humanidade tem procurado seu propósito no lugar geograficamente mais incorreto possível. Ou seja, dentro de si mesma. Isso. A tese é que os livros de autoajuda e as filosofias modernas falham na raiz, porque eles partem do eu. Eles ensinam a gente a fazer perguntas super egocêntricas, tipo, o que eu quero ser? Ou quais são os meus sonhos? O que me faz feliz, né? Exato. E a lógica apresentada é que focar no próprio umbigo jamais vai revelar a finalidade para a qual fomos projetados. Fazendo um paralelo prático, é aquela analogia do motor, certo? Sim, tentar descobrir o seu propósito olhando para si mesmo seria como tentar consertar um motor de um carro super complexo apenas encarando o próprio reflexo no metal polido do capô. Nossa, excelente imagem. Você pode até ficar bem na foto ali, mas não vai entender nada sobre como as engrenagens funcionam de verdade. Para isso, você precisa consultar o engenheiro que projetou a máquina. Essa analogia do motor captura perfeitamente o raciocínio inicial da fonte. É a ideia de que se você encontra uma invenção totalmente desconhecida no meio do nada, a própria invenção é incapaz de te explicar para que ela serve. Um objeto não tem autoconsciência da sua utilidade. Exatamente. Diante dessa invenção desconhecida, a lógica dita que você tem apenas duas opções racionais.
Ou você localiza e pergunta ao inventor, Aham. ou você procura ler o manual de instruções original. Nesse sistema filosófico, essas duas vias são representadas por Deus e pela Bíblia. O que estabelece uma base categórica no texto. Sim, a premissa de que, uma vez que não criamos a nós mesmos, não temos a autoridade ou a capacidade de ditar para que fomos criados. E para ancorar essa ideia de que existe de fato um projeto intencional por trás da biologia, o livro traz uma citação do Dr. Michael Denton. Ah, o especialista em genética molecular? Esse mesmo. O Denton conclui que todas as evidências biológicas sustentam que o universo não é um acidente cósmico. Na verdade, seria um ambiente feito sob medida, com especificações matemáticas exatas que tornam a vida humana possível. O que joga por terra a ideia do acaso total, né? E isso culmina numa daquelas histórias reais que dão um peso existencial enorme ao argumento do livro. A experiência do romancista russo, o Andrei Bitov. Essa história é muito forte. Demais! A biografia dele no texto mostra que ele cresceu inteiramente sob o regime soviético, ou seja, um ambiente oficialmente ateísta e materialista. Aham. Mas um dia, aos 27 anos, ele estava no metrô de Leningrado e ele descreve ter sido esmagado por uma epifania. No meio da viagem. Sim, no meio de uma viagem rotineira. Ele relata que uma frase simplesmente apareceu na mente dele com uma clareza absurda. A frase era: "Sem Deus, a vida não faz sentido". Ele conta que saiu dos túneis do metrô completamente assombrado por essa constatação. Uau! É o ponto de virada do argumento, onde fica estabelecido que a origem não é apenas o ponto de partida cronológico, mas a única fonte real de significado. Mas sabe, confesso que, ao ler essa parte estrutural sobre um design tão meticuloso, me surgiu um grande obstáculo mental. Fiquei me questionando. Qual seria o obstáculo? A questão do determinismo. Porque o texto avança dizendo que absolutamente tudo é planejado, nos mínimos detalhes, pelo Criador. Sim, a cor do cabelo, a etnia. A biologia de cada um, a escolha exata do DNA, até mesmo os pais que nos conceberam, chega ao ponto de afirmar que não existem filhos ilegítimos na perspectiva do Criador. É uma afirmação categórica da fonte. Então, tudo bem, eu entendo o conforto dessa ideia de intencionalidade. Mas se o autor afirma que tudo é uma engrenagem friamente calculada nos mínimos detalhes, onde o texto encaixa a margem para a escolha humana? É um ótimo ponto. Ou pior, como explicar os acidentes terríveis, os traumas e as dores da vida? Se o design é perfeito, a dor também foi programada? Fiquei intrigada com isso. Isso levanta uma questão importante. E é, sem dúvida, a tensão filosófica mais densa dessa primeira parte. Mas a arquitetura do argumento não foge deste paradoxo. A explicação para isso no livro reside numa diferenciação sutil, porém crucial. Que diferenciação? A diferença entre causar a dor e utilizar a dor. A lógica apresentada reconhece amplamente a existência do erro humano, da maldade e do que a religião chama de pecado. Certo. A resposta para essa questão do livre-arbítrio e do sofrimento é que as ações destrutivas não são causadas pelo projeto original, mas o Criador possui a capacidade de incorporar até mesmo as nossas piores falhas e as circunstâncias mais injustas dentro de um propósito maior. Ou seja, o caos humano não anula o projeto, ele é meio que absorvido pelo projeto. Exato. E para ilustrar esse mecanismo de absorção da dor, o material traz um poema belíssimo do Russell Kelfer. O cerne desse poema é validar que o trauma enfrentado não foi fácil e que a dor foi genuína. O texto afirma, inclusive, que é um lamento divino por essa dor. Contudo, essas experiências difíceis, por mais caóticas que pareçam, são permitidas como ferramentas. A função delas seria moldar o caráter, quebrar a autossuficiência e transformar o coração de quem sofre. Para que se torne semelhante ao do próprio Criador. Isso. A conclusão dessa premissa é radical na economia desse universo intencional. Absolutamente nenhuma dor é desperdiçada. Caramba! É uma mudança de perspectiva brutal. Tira o foco da vitimização e coloca na instrumentalização da dor. É bem por aí. Essa intenção detalhada. O que acontece com a máquina humana quando ela teima em ignorar o manual do inventor? O que acontece na maioria das vezes, né? Pois é, porque as pessoas continuam vivendo, continuam tomando decisões o tempo todo, se não estão sendo movidas pelo propósito original. O que está impulsionando essas vidas? O resultado prático de ignorar o manual
segundo o autor, é que o sistema humano passa a buscar motores substitutos. Quando não há um propósito central definido, a natureza humana abomina o vácuo existencial. E rapidamente preenche esse espaço. Exato, com o que o livro chama de motores falsos. A análise levanta 5 coisas primárias, que frequentemente assumem o controle da direção das pessoas. Eu anotei essas 5. São a culpa, o ressentimento, o medo, o materialismo e a necessidade compulsiva de aprovação, certo? Essas mesmo. E o que é fascinante aqui é observar o mecanismo psicológico por trás de cada um desses motores no texto. É quase como pensar nisso como uma falha mecânica. Pegue a culpa, por exemplo. O livro diz que pessoas dirigidas pela culpa vivem no pretérito. Elas permitem que o passado controle o presente. O que significa que estão sempre pagando a mesma dívida emocional repetidas vezes. Sim. Já aquelas dirigidas pelo ressentimento ou pela raiva, essas se agarram às mágoas. Em vez de liberar o peso, elas engolem aquilo e a raiva se torna o combustível ácido de tudo que fazem. Aham. E os movidos pelo medo evitam qualquer risco e acabam paralisados, né? Enquanto o materialismo cria aquela ilusão crônica de que ter mais coisas cria um escudo de segurança em volta da pessoa. E a necessidade de aprovação, bem, essa transforma a pessoa num refém voluntário das expectativas de todo mundo ao redor. E o diagnóstico que consolida a observação de todos esses 5 motores falsos é que eles levam inexoravelmente a um único impasse. Um nível altíssimo de estresse desnecessário, um mar de potencial não aproveitado e aquela sensação de vazio que não passa. Aquela exaustão, né? Sim. E para tangibilizar a futilidade dessas motivações substitutas, tem a história marcante do James Dobson. Ah, a história do troféu. Isso. Ilustra perfeitamente o motor do materialismo e do sucesso pelo sucesso. Quando estava na faculdade, a grande obsessão do Dobson era ser o campeão universitário de tênis. Era a meta da vida dele na época. Exato. Ele treinou de forma implacável, conquistou a vitória e viu o troféu ser orgulhosamente exibido na galeria da escola. Parecia a validação final. Mas anos e anos depois, alguém pegou aquele mesmo troféu e mandou para ele pelo correio. E o motivo é quase cômico, se não fosse trágico. Pois é. O troféu de que ele tanto se orgulhava tinha sido jogado numa lata de lixo durante uma obra de reforma nas instalações da faculdade. A conclusão retirada desse evento é de uma precisão cirúrgica. Chegará o dia em que todos os nossos troféus terrenos, sem exceção, serão jogados no lixo por outra pessoa. Nossa, aqui é onde fica realmente interessante, porque essa imagem do troféu descartado no lixo me faz visualizar a vida sem propósito, como se a humanidade estivesse coletivamente presa numa roda de hamster gigantesca. Uma roda de hamster. Perfeito. A gente gasta uma quantidade de energia imensurável, corre até faltar o fôlego, sua muito, acumula estresse. E no fim do dia, ou de uma década, quando olhamos em volta, o cenário é rigorosamente o mesmo. A exaustão é real, mas o avanço é zero. Aham, você não saiu do lugar. E a proposta do livro é que adotar o propósito central retira a pessoa dessa roda, porque canaliza as energias. Mas aí eu fico pensando, na mecânica do dia a dia, como o autor sugere que as pessoas filtrem o que é essencial do que é apenas distração na agenda? Então, essa distinção entre ruído e substância é explicada no livro como um padrão rigoroso de corte. Conhecer o propósito não é sobre adicionar mais atividades na agenda. Na verdade, é sobre fazer consideravelmente menos coisas. Entendi. Serviria como uma peneira? Isso. Diante de cada convite, cada projeto ou rotina, a pessoa passa a avaliar se aquilo colabora para a razão primária pela qual ela foi criada. Se a resposta não for um sim claro, a atividade é simplesmente eliminada. É separar o movimento do progresso real. Exatamente. O livro faz uma analogia física muito boa para explicar isso. Imagine a diferença conceitual entre a luz difusa e um raio laser. Uma luz difusa, como a de uma lâmpada comum, clareia um ambiente inteiro de uma maneira agradável, mas não tem foco nem força de impacto. Já o raio laser é essa mesma luz, mas tão intensamente concentrada num único ponto que adquire o poder de cortar até mesmo uma placa de aço. Incrível essa imagem. Uma vida sem propósito é difusa.
Ela ilumina muita coisa superficialmente, mas não perfura nada. Uma vida movida por propósito corta a distração como se fosse aço. O livro diz que o propósito simplifica as decisões e foca as energias para preparar a pessoa para a eternidade. E essa clareza mental de focar apenas no que tem valor absoluto e abandonar os troféus que vão para o lixo leva a uma transição profunda, né? Na forma como devemos enxergar a nossa permanência no planeta. Com certeza. Já que o sucesso secular acaba na caçamba, o que a gente está fazendo aqui? A resposta oferecida vem através de 3 metáforas sobre a vida na Terra. O texto diz que ela é um ensaio geral ou um teste constante. Segundo, é um cargo de confiança. E terceiro, é uma atribuição temporária. A ideia de que o mundo é só uma pré-escola se preparando para a eternidade. E uma das melhores ilustrações para essa ideia de atribuição temporária é a vivência fenomenal do próprio autor com a casa de praia no Havaí. Ah, essa história é ótima. Ele relata que um casal emprestou uma casa luxuosíssima no Havaí para que ele e a esposa passassem as férias. Durante a estadia, eles usufruíram de tudo. Pularam nas camas, consumiram a comida, aproveitaram a piscina. Vida boa. Sim. Mas em nenhum momento eles esqueceram a realidade da situação. Eles não eram os donos de absolutamente nada ali. E, paradoxalmente, saber que não eram os proprietários não os fez descuidar do local. Pelo contrário, fez com que tratassem a casa maravilhosamente bem. Aham. E o cristão, segundo a fonte, deveria viver por um padrão mais alto, assim, né? Exato. Como não somos donos definitivos do tempo ou dos recursos, o dever moral é cuidar deles da melhor maneira possível enquanto estamos com a chave na mão. A consciência de que é passageiro gerando cuidado em vez de abandono. E o livro também traz aquela metáfora política do green card espiritual, de que somos apenas embaixadores em terra estrangeira. Sim, e que se você se apega demais à cultura de um país inimigo, você se torna um traidor. Nossa cidadania real estaria na eternidade e na Terra teríamos apenas um visto de turista. Quentam bem aquelas citações maravilhosas do C.S. Lewis no texto. A ideia de As Crônicas de Nárnia, de que toda a vida terrena é apenas a capa e a primeira página do livro real. E aquela frase dele, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nossa, essa frase é forte. Mas, olha, então o que tudo isso significa na prática? Eu preciso fazer um pushback aqui. Levantar um ponto crítico que acho válido sobre essa mentalidade de atribuição temporária. Vamos lá. Qual é a dúvida? Se o mundo é puramente passageiro e somos apenas visitantes com um green card, isso não daria passe livre para as pessoas não se importarem com os problemas da Terra? Tipo, não é meu planeta mesmo, por que eu vou me importar com a gestão disso aqui? Se conectarmos isso ao cenário maior que o autor pinta, a resposta fica bem clara. Existe um contraponto perfeito na fonte para essa armadilha do escapismo. E a chave é a ideia do cargo de confiança. A segunda metáfora. Isso. A compreensão de que somos turistas não anula a obrigatoriedade da administração. Muito pelo contrário. A premissa argumenta que o dinheiro, os talentos e o próprio planeta não são nossos, mas são testes rigorosos de administração. Entendi. O texto cita Jesus ensinando que aquele que prova ser fiel no pouco será colocado sobre o muito. Ou seja, a forma exata como gerimos os recursos temporários determina diretamente as responsabilidades e recompensas na eternidade. A sua performance na casa de praia dita o que você vai receber depois. Exatamente. E isso ganha um tom bem emocional com a história do missionário que volta de navio. Verdade. O senhor idoso, ele passou a vida trabalhando fora e finalmente embarcou de volta para os Estados Unidos. No mesmo navio estava o presidente. Quando chegaram ao porto, havia multidões, tapete vermelho e bandas tocando para o político. E o missionário desembarcou sozinho, ignorado. Ele deve ter se sentido super injustiçado. Muito. Mas aí, no meio desse ressentimento, Deus responde a ele com uma frase simples. Você ainda não chegou em casa. O reconhecimento não acontece no campo de testes. Acontece na chegada definitiva. Isso unifica tudo. Se a vida presente é esse teste de gestão, a pergunta que resta é: qual é o objetivo final de gerenciar tudo isso? O que estamos tentando alcançar durante esse cargo de confiança? O livro afirma que tudo existe para a glória de Deus. Esse é o propósito supremo.
E tem um exemplo peculiar aqui, que é o da formiga. A formiga. O texto diz que até uma humilde formiga glorifica a Deus simplesmente cumprindo o propósito de ser formiga. Ela não precisa fazer rituais. Ela glorifica só sendo a versão mais autêntica do design dela. E tem aquela citação de Santo Irineu também, né? Isso. A glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. E o texto resume 5 maneiras práticas do ser humano glorificar. Que são adorar, amar a família de fiéis, tornar-se semelhante a Cristo, servir aos outros e compartilhar a mensagem, certo? Exato. E o livro argumenta que a adoração não é obrigação. Ele cita C.S. Lewis novamente dizendo que quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E a fonte reforça que o pecado humano, diferente da formiga, foi justamente usar o livre-arbítrio para amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Nossa, é impressionante ver como todas as peças desse argumento se encaixam. Resumindo a nossa jornada intelectual de hoje, vimos a desconstrução da autoajuda, porque o espelho não substitui o manual do engenheiro. Passamos pelas armadilhas dos motores falsos, como o medo e o ressentimento. Falamos sobre a transição mental de dono para zelador com aquele green card, até a percepção final de que glorificar é, no fim das contas, viver o design original como a formiga. Tudo isso encaixado numa jornada de 40 dias. É uma arquitetura de pensamento bem fechada e, sabe, tem uma reflexão final que não discutimos diretamente, mas que salta aos olhos baseada estritamente nas fontes. Qual? O autor diz que, no fim, seremos questionados o que você fez com o que eu lhe dei, e que passaremos por um exame final antes de recebermos promoções e responsabilidades maiores na eternidade. Certo, o teste de gestão. Pois é. Se as Escrituras dizem que os céus declaram a glória de Deus e mostram a imensidão colossal da Via Láctea, e o livro sugere que nossa gestão atual dita nossa promoção na eternidade, Onde você quer chegar? fica o pensamento: será que, dentro dessa lógica, passar no teste terreno não significa passar o resto da vida eterna sentados passivamente nas nuvens, mas sim gerenciando ativamente novos níveis da vasta e insondável criação? Fica a reflexão sobre qual seria o tamanho literal desse cargo de confiança futuro. Nossa Senhora. Imagina trocar a gestão de uma agenda lotada pela gestão de constelações inteiras. É uma extrapolação grandiosa, mas que se apoia perfeitamente na premissa do autor de que aqui é só um ensaio geral. Exatamente, o primeiro capítulo. Bom, fica aí o encorajamento para quem nos ouve. Reflitam sobre quais motores estão, de fato, dirigindo as suas próprias vidas hoje. Será que estamos na roda do hamster? Agradeço muito a companhia de todo mundo nesta análise de hoje. Foi um papo excelente. Com certeza. Preparem-se para a nossa próxima imersão de conhecimento. Um grande abraço e até lá!